Olá, esse é o programa Caso Chocante. O caso que eu resolvi contar agora é o caso de Pérola Alice dos Santos de Souza, a menina que morreu de fome e sede pela mãe e pelo padrasto, que prenderam ela durante 5 meses e ficou escrevendo no diário todo o sofrimento que ela ficou passando durante 5 meses. O verdadeiro motivo que eu resolvi fazer esse vídeo foi porque o barulho de fundo acabou atrapalhando totalmente a gravação e também os latidos dos cachorros e também dos pássaros. E eu resolvi recontar o caso da menina Pérola. Antes de começar o caso, assine o canal Pipoca Mistério, o canal do Júlio Chagas. Eles também estão acompanhando muito o meu canal. E também o canal do Dealer, do Clube Mistério. Eles também estão acompanhando o canal Caso Chocante. E o canal do Chamalzinho, que também está acompanhando o caso. E agora também o canal do Crimes para Dormir, da minha amiga Gabriela Gamaduro, que também é o mais famoso maníaco da torre. Então, vamos pro caso. Pérola Alice dos Santos de Souza tinha 11 anos. Ela é filha de William Moreira de Souza e Aline dos Santos. Quando Pérola tinha 3 anos de idade, sua mãe estava grávida e deu à luz ao seu segundo filho, porém o seu nome não era divulgado nas mídias. E a relação da Aline com a sua família não era muito boa, nem com seu marido, nem com seus 2 filhos. A Aline se envolveu com um homem chamado Henri Dias, e os dois tiveram relações escondidas. Os familiares de Aline não gostaram muito do Henri Dias, nem do jeito dele, nem um pingo de confiança do Henri. Aline e Henri, além de ter umas relações escondidas, eles resolveram então sair de casa. Aline abandonando de vez o seu marido e os seus 2 filhos. Após o abandono de Aline, Pérola ficou muito arrasada pela sua mãe ter abandonado o seu pai e o seu irmão, deixando sozinha junto com seu pai e com seu irmão. E Pérola era criada pela sua avó materna e pela sua tia, junto com seu irmão. E durante os 7 anos, o pai de Pérola arrumou um emprego na cidade de São Paulo, deixando a sua filha e seu filho aos cuidados da sua sogra e da sua cunhada. Já a Pérola começou a seguir uma vida como uma criança normal, junto com as outras crianças. Ela brincava, estudava e fazia coisas divertidas como outras crianças faziam. Porém, apesar da Pérola ter uma vida muito boa junto com a sua família, por parte da sua mãe, Pérola sempre fazia oração pela volta de Aline Dias, sua mãe, para que ela voltasse para ela viver junto com ela, com seu irmão e com seu pai. Porém, durante os 7 anos, a mãe de Pérola, acompanhada de Henri Dias, volta para a cidade de Pindamonhangaba, pedindo a guarda de Pérola e do seu filho mais novo, para que eles possam viver junto com ela e com seu marido Henri Dias. Pérola ficava contente, pois a família de Pérola foram totalmente contra e não iam deixar a Aline levar a Pérola e o irmão mais novo. Depois de tudo que ela fez, foi abandonar o seu marido e seus 2 filhos para viver com esse mesmo homem, com o mesmo homem com quem ela fugiu, abandonando seu marido e seus 2 filhos. Os familiares de Aline
Tentaram de tudo para impedir que a Aline levasse Pérola e seu filho embora, mas tudo foi em vão. Pérola foi tirado de sua família e foi tirado da sua escola sem direito a estudar e foram levados para Ubatuba, litoral de São Paulo, sem dar o endereço aos familiares de Aline. Quando chegaram na cidade de Ubatuba, Pérola e seu irmão foram no apartamento dos seus pais, Aline Dias e Henry, e lá eles são tratados com desprezos e tortura pela sua mãe e o padrasto durante os 5 meses. Os pais de Pérola, eles fizeram um tipo de uma seita, obrigando Pérola e seu irmão mais novo a obedecerem às leis de Deus segundo a eles. Se caso eles fizerem coisas de crianças, como no caso mentir, fizerem travessuras, eles seriam castigados. Pérola e seu irmão, eles eram proibidos de sair de casa. Principalmente também eles foram até proibidos de ir para a escola estudar em Ubatuba. Conforme a ordem da sua mãe e do padrasto, é eles obrigarem a vontade deles, obedecerem às leis de Deus. Se caso eles não obedecerem, seria um castigo bem severo, uma tortura feita pela mãe e pelo padrasto. Os dois são sofridos pela mão do padrasto, porém a Pérola foi que mais sofreu por desobedecer às ordens da mãe e do padrasto. Pérola implorava muito que queria ir embora para casa, mas a mãe fala que ela já está em casa. E Pérola é surrada severamente pelo padrasto. E ela era obrigada a dormir no quarto em um tapete de EVA. A mãe e o padrasto obrigam a Pérola e seu irmão mais novo a fazer oração e também fazer o exercício o dia inteiro, sem descanso nenhum. Após essas tarefas, sem que seus pais percebessem, Pérola resolve escrever no caderno um diário falando do sofrimento que ela está passando, ela e o seu irmão. Com medo das punições, o irmão de Pérola foi que obedeceu a sua mãe e o padrasto. O irmão de Pérola era menos maltratado, já a Pérola era mais maltratada, tanto que a mãe e o padrasto trancafiaram ela de dentro do quarto para ela ficar de jejum durante 2 dias. Após passar os 2 dias, Aline, mãe de Pérola, resolveu prolongar o castigo da sua própria filha para que ela ficasse 1 semana de jejum. E Pérola, não conseguindo aguentar, ela acabou morrendo de fome, implorando por comida, e sua mãe recusava a alimentar sua própria filha. Durante esse ocorrido todo, Pérola teve contato com a sua tia Stephanie, que ela está sendo maltratada pela sua mãe e o padrasto e que a obrigava a ficar de jejum. Stephanie ficou chocada com a atitude da sua irmã, mas logo Aline descobriu tudo e cortou o contato da filha com os parentes. Após a morte de Pérola, Aline e Henry estranharam o silêncio do quarto de Pérola
Quando eles foram até o quarto de Pérola, viram que a menina não estava mais se mexendo e nem respirando. E eles então resolvem ir diretamente ao hospital levar o corpo de Pérola. O padrasto de Pérola vai ao elevador e desce, indo em direção ao carro para abrir a porta para poder levar o corpo de Pérola. Depois que ele abriu a porta, ele volta para o apartamento. Porém, em vez de descer para o elevador, eles foram pela escada, porque a escada não tinha câmera de segurança. E eles levaram o corpo de Pérola até o carro e depois foram indo diretamente para o hospital. Henry anda calmamente, sem se importar com a menina. E quando levaram ao hospital, tentaram mentir para o médico que a menina estava com anemia. E após a morte de Pérola, a família deixa a Pérola no hospital e volta para o apartamento para arrumar o quarto de Pérola, se livrando das provas e criando um novo diário para tentar enganar a polícia, usando as letras de Pérola. E na manhã seguinte, o legista descobriu que Pérola não foi morta por anemia, mas sim foi morta por desnutrição e que ela não foi alimentada. Então, o médico resolve ligar para os pais de Pérola, pedindo para eles ir diretamente para o IML assinarem o laudo. O médico dá notícia aos pais de Pérola falando que Pérola já está morta. E Aline e Henry vão para o hospital, acompanhados pelo irmãozinho de Pérola, indo ao hospital, andando calmamente, sem se preocupar com a menina. Quando eles vão até o hospital, eles chegam ao ML para poder assinar o laudo, são surpreendidos pela polícia e acabaram sendo presos como principais suspeitos pela morte da menina Pérola. Enquanto eles são presos, a polícia invade o apartamento de Aline e Henry para poder procurar as provas. Enquanto a Aline e o Henry estavam sendo principais suspeitos pela morte de Pérola, a polícia foi até o apartamento à procura de provas e foram até o quarto de Pérola. E lá eles acabam encontrando um diário. E o diário estava escrito em 333 páginas, contando todas as torturas que a Pérola sofria dos pais. E também foi encontrado um outro diário, que era um diário falso feito pelos pais. Após a polícia descobrir o diário, resolveram fazer os pais confessarem que foram eles que mataram Pérola. Eles negaram. Depois de hora, a confissão veio da mãe de Pérola. Aline Dias acabou confessando que ela fez Pérola ficar de jejum para que a alma dela fosse purificada. E segundo a polícia, ela disse que está arrependida, mas não demonstrou nenhum arrependimento. Já o Henry ficou calado. Os familiares de Pérola ficaram inconformados com a atitude de Aline por ter deixado o Henry Dias maltratarem seus filhos e deixarem Pérola morrer. Pérola foi sepultada no cemitério de Pindamonhangaba, local onde ela nasceu. Já Aline e Henry foram declarados culpados pela tortura com morte, sequestro, cárcere privado e abandono intelectual. Henry Dias, padrasto de Pérola, foi levado para a penitenciária de Guaraguatatuba. Já Aline foi levada para a penitenciária feminina em Tremembé. Aline, não querendo mais ficar na cadeia, resolve ligar para a irmã
para contratar um advogado para tirá-la da cadeia. Mas Stephanie, irmã de Aline, recusou o pedido da irmã, chamando a irmã de monstro. O irmão de Pérola, que não teve a imagem e seu nome divulgado, foi levado para o conselho tutelar e os familiares de Aline tentam de tudo para pegar a guarda do menino. Já a Pérola, ela foi enterrada em Pindamonhangaba e sempre será lembrada pelos seus familiares, uma menina que virou um anjo.